Bom dia, boa tarde, boa noite. Não há música do Wesley Safadão hoje, mas porque estamos numa nova geração de vídeos aqui do YouTube e hoje a gente vai falar mal do estoicismo. E por que o estoicismo é uma coisa esquisita? Cara, o que eu vejo muito quando a gente tá vendo esse lance de estoicismo, né? Cara, parece muito que as pessoas que curtem isso, elas procuram meio que uma vida cinza. Eu não sei vocês, toda vez que eu vejo alguma coisa de estoicismo, eu tento imaginar o estoico ideal. Me parece um sujeito feito de pedra. Só que é isso, né? Meio que a alma humana, ela não tipo assim, né? Corte o desejo, calhe a dor, blinde o peito, né? É como um grande exercício ascético, né? Lembra, o asceta é aquele que exercita a alma, o atleta é aquele que exercita o corpo. Só que no final das contas, quando a gente vê isso é um lance que eu vejo aqui no YouTube, principalmente, teve o hype, né, da época do estoicismo. Tem muita gente ainda hoje, talvez você seja nesse vídeo, talvez porque eu estaria pesquisando sobre o estoicismo, mas me parece uma coisa muito estranha, né? Me parece pessoas que estão num sofrimento e aí hipervalorizam esse sofrimento, claro, e acabam encontrando uma resposta na antítese disso, né? Que é o desprezo do sofrimento, que é o calar o coração, que é blindar o peito, que é esse desejo de se tornar uma pedra, no final das contas, né? Tipo assim, o desejo de toda gelatina virar pedra. Só que no final das contas entra só de um polo para o outro, né? A gente vê muito isso às vezes, não sei, ao meu ver, assim, tem muito do estoicismo como aquela pessoa que é o machão, né? Aquela pessoa que tipo assim, super duro por fora, mas por dentro, na verdade, continua sendo uma gelatina. Se eu não me engano, no estoicismo, isso aqui vocês vão me corrigir, ele idolatra a ataraxia, né? Acho que é esse o termo que se diz, né? Ataraxia, que é um estado meio que de tanto faz diante da dor, né? E do prazer. Tipo assim, tá doendo? Tanto faz. Tá tendo prazer? Tanto faz. Mas me diz uma coisa assim, né? Quando a gente ama de verdade alguma coisa, a gente consegue ser indiferente? A gente consegue, assim, quando a gente coloca o amor na vida, porque uma pedra não ama. E no final das contas, às vezes parece que a solução de muitos, né, é deixar de amar, tipo assim, é deixar de se importar, é indiferença no final das contas, né? É tipo assim, Diego, às vezes eu ouço na terapia, sabe qual é o problema, Diego? É que eu me importo demais. Tu te importa demais contigo mesmo, né? Tem muito amor por si mesmo. E aí o estoicismo talvez até ajude, porque aí tu diminui, né? Tu fica meio tanto faz a teu respeito, ao teu próprio ego. É, tem um... Só que aí que tá, né? O estoicismo, tanto que o Sêneca fala, peguei aqui um trecho, ele fala assim, o sábio é autossuficiente, basta-se a si mesmo, né? Então, tipo, ele não prega um encontro com o outro, né? Não prega São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a virtude, né, uma finalidade do ser humano, o bem do homem está na convivência social, ou seja, tem uma abertura aqui. O estoicismo parece que coloca muito a dor, o choro, o grito como fraqueza, né? Como um problema. Só que vê bem, olha pessoal, guarda isso na memória, né? Ser homem, no final das contas, ser um ser humano é meio que sofrer com sentido e não calar com frieza, né? No final das contas, a proposta estoica ela parece muito uma negação da humanidade, do coração de carne, né? Os hebreus traziam muito isso, né? Se a gente for ver em toda a tradição judaica, tem muita dimensão do coração, tem muito isso do coração, né? Corações ao alto, a gente ouve na missa católica. O estoicismo parece que esquece isso, né? Esquece que a gente tem coração. Busca essa autossuficiência, né? E às vezes é isso. Então a gente vê o estoicismo muitas vezes como uma resposta psicológica a alguém que, claro, talvez estava numa dependência emocional de alguém, estava num sofrimento, num relacionamento, e aí quer esse individualismo, essa autossuficiência de eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Só o que acontece quando a gente fica sozinho, pessoal? Presta atenção nisso. A gente seca por dentro, né? Quanto mais sozinho a gente fica, mais a gente seca por dentro, mais a gente fica estéril. A razão isolada ela acaba virando uma tirania para nós, né? A gente acha, a gente assim, nossa, eu sei de tudo, sei de um monte de coisa,
mas não amo nada, né? O estoico, ele tenta ser esse ser invulnerável. Mas né? Invulnerável igual uma pedra, estéril. Um mineral. Acaba mineralizando a si mesmo. Esse é o problema do estoicismo. Acaba sendo um orgulho fantasiado de sabedoria. Simplesmente porque pegou alguns autores gregos, Sêneca, Marco Aurélio, né? Marco Aurélio é romano. E fica lá lacrando com algumas frases de efeito, né? Eu não sei o que é pior, se é o niilista ou o estoico, né? O metido ao estoico. Não sei. Acho que os dois são na mesma base, né? O niilista, ele meio que esquece, né? Nega a capacidade de amar mesmo, né? Mas o estoico, ele finge, né? É mais fingido, parece. Tem isso, né? O estoico, ele traz essa parada do... Se tu já viu, que eu vi mais de niilismo, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Niilismo Adolescente. Procura aí que tu vai achar. E te inscreve aqui já no canal e comenta aqui se tu tá gostando do vídeo e curte esse vídeo, é importante. O estoico, ele fala muito sobre a questão de buscar o equilíbrio também. Né? O equilíbrio... Tem algum... Eu tinha pego também um trecho aqui. Como é que era? Epiteto, né? Epiteto tava aqui, ele fala assim: evite os extremos, mantenha-se sempre equilibrado. Nem paixão demais, nem frieza demais. E aí, por outro lado, a gente vai pegar São João da Cruz, né? Místico espanhol, que vai dizer: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Acaba sendo pontos de vista bem diferentes, né? O equilíbrio, né? Nem tanto, né? Só que, claro, tem muita coisa de virtude, a gente pode dizer, né? A virtude está no meio para muitas coisas. A coragem é uma virtude que está no meio. A fortaleza é uma virtude que está no meio. A temperança é uma virtude que está no meio. Mas o amor nunca é demais, né? Esperança nunca é demais. Ou fé mesmo, até, nunca é demais, né? A gente vê esse problema, essa coisa cinza, essa coisa que foge da fecundidade no final das contas, né? E aí tem um... Aí é isso, acaba... Tem aqui, né? Acaba sendo um moralismo de manual sobre a brevidade da vida e sobre o ócio, tá aqui, né? Vamos ver aqui alguma coisa. Eu não tinha marcado aqui, né? Eis que o Vatimácio... Eita. O homem que alcançou a desejada magistratura anseia abandoná-la e diz repetidas vezes: quando vai acabar esse ano? O patrocinador de espetáculos populares que apreciou muito ter essa sorte fala: quando estarei livre deles? Ou seja, tá bom, é uma resposta para o homem moderno, né? Que foge, talvez, de uma vivência religiosa, a gente pode talvez dizer, né? Relacional, porque a religião implica uma relação. É meio que uma religião individual, que não liga a nada. A gente pode tratar o estoicismo assim, né? Uma religião que liga a si mesmo. Ou a uma regra, a um manual. É isso, né? No final das contas acaba sendo isso. O que mais tem que a gente pode ver na Amazon vendendo vai ser livros tipo O Caminho de São José Maria. Ou Suco, né? Tem aqui. Tipo Suco, né? São José Maria, que vai ter um monte de frase, mas o que a gente mais vê é esse tipo de coisa do estoicismo, né? Vou botar na Amazon, lá vai ter um monte. E a gente vê então que esse é o problema, né? Parece que não tem fogo. A gente percebe então que o estoicismo é isso, é um mineralizar o próprio coração. Não recomendo, cara, que faças isso, né? Só que ao mesmo tempo rejeitar o estoicismo, como a gente está fazendo aqui, não é viver de modo descontrolado, claro que não. Mas é lembrar que a gente foi feito para plenitude, né? Para um transbordar, para um certo exagero, querendo ou não, né? Uma cor para festa, para queda, para redenção, para alegria, para a vida, no final das contas. É para isso que a gente está aqui, né? Ter uma certa plenitude em meio à dor, não fugir da dor. Nossa alma, ela meio que foi feita para arder e não para congelar, né? Que é isso, essa mineralização pode ser isso, né? Um gelo. Mas o gelo ainda ele derrete, ele fica úmido. É mais grave. Que a gente seja, né? Que a gente não seja pedra. Mas sejamos altares, né? Da onde brota esse sangue que dá uma vida. Muito poético isso aqui, né? Desculpa, não é o que vocês estão acostumados aqui também a gente falar, mas
É que da vida humana é difícil não usar de poesia. Eu digo que o psicólogo, né, o terapeuta, ele tá entre o filósofo e o poeta, e tem que ser assim. Então, assim, cara, sei lá, se eu posso te dar um conselho, estoicismo é bacana, também é isso, estoicismo é meio que para adolescente também, né? É meio que um monte de dica para essa autoafirmação, para esse individualismo, esse processo de identidade do adolescente funciona. Talvez seja melhor, né? Talvez o estoicismo seja melhor do que o niilismo para um adolescente. Agora, para um adulto, cara, não, né? Você vai te relacionar de verdade, né? O adulto ele já entende que ele precisa se relacionar, ele vai estar bem naquilo que o São Tomás fala ali. O bem do homem é a convivência social, é conviver, é se relacionar, é articular essas contradições, essas dificuldades, né? É isso, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Não se mineralize o teu coração. Tem um coração de pedra, né? Fechado. Tanto que a gente pode até fazer uma associação, né? Esse moralismo de manual é muito o espírito farisaico que a gente vê na Bíblia mesmo, né? Que o Cristo lá, ele acaba rejeitando, né? Ele acaba acusando. Hipócrita, no final das contas, né? O fariseu e o estoico, eles têm uma coisa muito parecida, né? Esse moralismo de manual. Tá? Curta esse vídeo aqui, tá? Se inscreve no canal, comenta aqui e até o próximo, até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Não façam nada que eu não faria.